Prezados irmãos, prezadas irmãs, que o Espírito da Verdade abra os nossos olhos, desperte a nossa consciência, nos oriente à transformação e, transformados, contribuamos para a regeneração da terra como verdadeiros cristãos na vinha do Senhor. Que assim seja. Fora da caridade não há salvação. Muito para nós espíritas já ouvimos falar a respeito. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, intitula um capítulo inteiro: Fora da caridade não há salvação. Para que desconstruíssemos uma ideia de atavismos religiosos, onde dizia-se que fora da igreja ou fora da religião não havia salvação. Então, Allan Kardec cunha para nós na doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E no item 10, o apóstolo Paulo, um subtema intitula com o mesmo nome. E lá ele nos diz que, fora desta máxima, fora da caridade não há salvação, dentro desta máxima, nós vamos encontrar o destino do céu e da terra para os homens: a caridade. Nós conhecemos, envolvidos com o Espiritismo, a caridade beneficente, aquela em que nós a praticamos envolvendo recursos financeiros, recursos materiais. É muito comum a prática da caridade beneficente, porque nós pensamos nos nossos irmãos necessitados, aqueles que precisam de recursos, até das esmolas, mas que precisam do alimento, da água, do vestuário, de uma coberta. N situações em que as pessoas precisam de algo material, e aí nós despendemos recursos financeiros para a aquisição desses recursos, seja remédio, qualquer coisa, quando nós praticamos a caridade beneficente. Mas nós também conhecemos no Espiritismo, e também muito divulgamos, a caridade benevolente, aquela que praticamos e não precisamos de recursos materiais. Falamos a respeito desta caridade benevolente cada vez que nós damos um sorriso, um cumprimento, um aceno, quando damos um abraço, uma palavra de conforto, de carinho, de estímulo. Quando nós dispomos de tempo, doamos o nosso tempo para ouvir alguém queixoso, para que desabafe. E aí incluímos a nossa palavra de estímulo, de esperança. Nós estamos praticando a caridade benevolente. Então essas duas, a beneficente e a benevolente, nós conhecemos. Mas e a caridade essencial? Já ouvimos falar? Praticamos? Esse é o nosso foco desta manhã.
de termos a benção dos espíritos superiores, nos orientando da importância e da necessidade de praticarmos a caridade essencial. Então vamos começar a desenvolver esse nosso raciocínio através de Sully Calvin Schubert, na obra Obsessão e Desobsessão, capítulo 42, em que ela fala da profilaxia, da prevenção das obsessões. E nos diz que o atual estágio evolutivo do nosso planeta denota a precariedade das condições espirituais do homem. O atual estágio evolutivo do nosso planeta denota a precariedade das condições espirituais nossas. Tudo é feito para que o ser humano se torne cada vez mais materializado. Quando nós pensamos em tudo o que a providência divina nos oferta, para que, usando esses recursos tecnológicos, disponhamos de mais tempo. Mas, de repente, o uso equivocado desta tecnologia, desses recursos tecnológicos, ao invés de nos libertar, a impressão que temos é que estamos nos escravizando, nos prendendo, nos tornando dependentes, quando deveríamos ter mais tempo para a essência. Libertação nos oferece a espiritualidade, com toda essa tecnologia parafernália hoje à nossa disposição. E nós, fazendo mau uso, estamos tendo cada vez menos tempo para olharmos para dentro de nós, para a essência, para o ser espiritual. Um exemplo que fica bem fácil para ilustrarmos essa situação, há aproximadamente 45 anos atrás, lembro-me em que, na ocasião do vencimento da conta de luz, então, em casa, para que o pagamento desta conta fosse feito, meu pai já um dia antes chegava no serviço, sentava-se à cabeceira da mesa, talão de cheques, preenchia um cheque no valor da conta, para que no dia seguinte, a minha mãe, comigo a tiracolo, pegasse um ônibus ali na Vila Guaíra, fôssemos desembarcar lá na Praça Rui Barbosa. Dali precisávamos caminhar até o alto da Doutor Muricy, porque lá era a agência do Banestado que o meu pai tinha conta. Saímos de casa por volta das 9 horas da manhã, para chegar lá na agência às 10. Entrar numa fila quilométrica. 1 hora, às vezes até um pouco mais, nesta fila, para chegar à nossa vez de sermos atendidos no caixa. Então, o caixa pega a conta e o cheque, confere a assinatura, tendo o saldo estando ok, então a autenticação mecânica no verso da conta. Lá por volta das 11h30 saímos lá do alto da Doutor Muricy, todo o percurso de volta até a Rua Barbosa para pegarmos o ônibus e chegarmos em casa 12h30. Então nós estamos falando da simplicidade para pagarmos uma conta 45 anos atrás,
precisávamos de 3 horas e meia. E hoje, quanto tempo precisamos para pagar uma conta? Não vale débito automático. Vamos lá, precisamos fazer alguma coisa. Para valer o nosso exemplo aqui, não pode estar no débito automático. O tempo que nós precisamos para abrir o aplicativo, escanear o QR Code e então debitar da nossa conta o pagamento. 1 minuto? Esse tempo de 3 horas e 29 de diferença de 45 anos atrás e hoje, que nós ganhamos, o que é que nós estamos fazendo com isso? Deus nos deu a ferramenta, a tecnologia, para que tivéssemos mais tempo e usássemos esse tempo para ascendermos espiritualmente. Mas é desta forma que nós estamos usando esta bênção, esta tecnologia que está à nossa disposição. Nós estamos tendo mais tempo, ou será que de repente o tempo nosso, mesmo essas 3 horas e 29 minutos, ainda assim está sendo pouco? Porque nós estamos encontrando na nossa vida, no nosso dia a dia, tempo para nos dedicarmos a Deus, à essência espiritual. Se perguntarmos, fizermos essa pergunta para nós mesmos: quanto tempo do nosso tempo dedicamos à nossa verdadeira vida? Das 24 horas do dia, quanto tempo do nosso tempo dedicamos à essência espiritual? Envolvidos no mundo que nos exige, que nos seduz e que de certa forma nos afasta de Deus. Se não estivermos atentos, se não refletirmos a respeito, se não pararmos para pensar a respeito, o que é que nós estamos fazendo com o nosso futuro espiritual? Não nos resta dúvidas em que mais dia menos dia chegará o momento em que este corpo vai falir. E nós vamos voltar para casa. E ao chegarmos em casa, o que foi que construímos para desfrutarmos no mundo espiritual? O que estaremos levando do plano físico para o espiritual nesta bagagem, neste período em que por aqui passemos? Ou seja, estamos vivendo conscientes de que mais dia menos dia precisaremos deixar tudo, largar tudo o que temos para levarmos apenas o que somos conosco. Os recursos materiais que temos é para construir o que somos, mas esta ficha já nos caiu. É desta forma que nós estamos olhando para as coisas físicas, para o mundo físico, para tudo o que Deus está nos permitindo ter, para que tenhamos esse tempo para Ele e para nós. Então, por isso nos diz Sueli Kawai Sugar que tudo é feito para que o ser humano se torne cada vez mais materializado. É desta forma que nós estamos vivendo. Inverteram-se os valores, tornando-se muito difícil a alguém destoar do que passou a ser norma. Os valores inverteram-se. Nós estamos vivendo no mundo material, esquecendo-nos da essência. Somos espíritos e estamos num corpo, não somos o corpo.
o corpo vai ficar, como tudo aquilo que possuímos também. Não por acaso, quando nós, em muitos encontros, nos funerais, ao olharmos o caixão, o nosso comentário é pronto, é um clichê. Esse é o fim de todos nós. E caixão não tem gaveta. E uma série de coisas que nós já decoramos e mecanicamente estamos pronunciando, mas sem atinarmos para a gravidade. Porque é fato. Falamos de tal forma as coisas e não estamos presentes nelas. Porque sim, não levaremos nada conosco. Já tentaram. As pirâmides do Egito, os faraós tentaram serem enterrados com todo o seu tesouro. Não deu certo. Continuam lá, até que foram roubados. Mas lá permaneceram. O que é de fato o nosso tesouro? O que é que levaremos conosco? Só que para esta convicção precisamos de investimento. E quando nós investimos neste tesouro espiritual, é claro que muitos acharão estranhos, porque falaremos de Deus, falaremos de espiritualidade, falaremos do Cristo, do mundo espiritual, falaremos nós espíritas de reencarnação, e para muitos isso será tão estranho. Seremos vistos quase que como ETs, seres de outro mundo, porque afinal de contas falar de espiritualidade, falar de Deus, nos sentimos inclusive muitas vezes tímidos, temos vergonha de falarmos a respeito, porque nós estamos com os valores invertidos. Nós nos permitimos cegar por esta sedução da porta larga. O Cristo nos falou: porta larga, a da perdição, a estreita da salvação. Encontramos o caminho da porta estreita, o Espiritismo nos apresenta. Mas e daí seguir por essa trilha, sendo influenciados por todos esses que caminham a passos largos na direção da porta larga. Não nos deixarmos contaminar, não nos importarmos com aquilo que falam a nosso respeito, porque vão nos chamar de repente de carolas, de fanáticos, uma série de significados para nós darão. Mas nós sabemos que a porta estreita é a da salvação. Então isso exige de nós investimento, porque não sabemos o momento em que nos será exigido o passaporte voltando para casa. E aí nós temos que estar prontos, para que não haja, como nos disse o Cristo, choro e ranger de dentes. Investimento em nós mesmos, na essência. Começamos então a falar de caridade essencial. O evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nos aponta há 2000 anos o que o Cristo nos disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nesta hora, Jesus nos falando, há 2000 anos, e para nós, espíritas, ou então, pelo menos simpatizantes do espiritismo, reencarnacionistas, estávamos lá, há 2000 anos, se não contemporâneos ao Cristo, muito próximo, um pouquinho depois, mas somos nós aqueles, os primeiros cristãos. Lá atrás nós já ouvimos essas palavras de Jesus:
buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nesta hora, trazendo para hoje, é assim que estamos vivendo, investindo primeiramente no reino de Deus, com a certeza de que tudo mais nos será acrescentado. Precisamos fazer esta reflexão, porque nós não estamos. Recentemente ouvimos um colega nosso falando a respeito da nossa estada no mundo físico, que nós não estamos aqui numa reencarnatura. Reencarnação não é turismo. Não estamos numa colônia de férias. Aqui, o nosso planeta, o nosso estágio de evolução é provas e expiações. Portanto, Deus nos concede a bênção da reencarnação. Deus nos dá uma vida, uma existência. Para quê? Para ascendermos espiritualmente. E quantos recursos materiais Deus nos dá para que tenhamos tempo para investirmos em nós mesmos, na nossa ascensão espiritual, para buscarmos primeiro o reino de Deus, e tudo mais nos será com toda certeza acrescentado. É por isso que hoje, comparado a 45 anos atrás, está nos sobrando 3 horas e 29 minutos. Deveria estar. Onde utilizamos esse tempo que deveria estar nos sobrando? Olharmos para o nosso dia a dia, pensarmos. O dia com 24 horas, nós dormimos 7 horas e 20 minutos. Portanto, nos sobra 16 horas e 40 minutos. Estamos acordados 16 horas e 40 minutos. Esse tempo, 16 horas e 40 minutos, é 1000 minutos. Todos os dias. Estamos acordados, estamos no corpo em vigília, 1000 minutos por dia. Ao fazermos a pergunta, quanto tempo do nosso tempo usamos para a vida espiritual? De 1000 minutos, se pegarmos 1%, 10 minutos, utilizamos 10 minutos do nosso tempo para a essência, para buscarmos o reino de Deus, para construirmos a nossa fé, a nossa convicção. 1%, 2%, 20 minutos, 3%, meia hora. Passa a ser estranho, mas como é que eu vou ficar meia hora pensando em mundo espiritual? Quanto tempo usamos nas redes sociais? Quanto tempo usamos desperdiçando com conversações, muitas vezes pueris, com coisas desnecessárias, com entretenimentos que não constroem nada, que não nos levam a nada, mas que nós entendemos que é o nosso prazer, a nossa felicidade. E o equívoco está justamente aí. Estamos confundindo momentos de alegria, momentos de prazer com felicidade. A verdadeira felicidade nós precisamos construí-la, buscá-la. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Avaliarmos como está a nossa vida, a nossa conduta nesta busca por esta essência. Volta Sueli Caldas-Schubert, então, agora no capítulo 43, nos dizendo: se queremos o nosso aperfeiçoamento
e o dos nossos semelhantes, se anelamos pela melhoria do planeta em que vivemos, devemos começar agora a cultivar o amor em nós, para reparti-lo com todos os seres humanos. O mundo está nesta transição. Isso também muito já foi repetido. Para nós é algo que já se tornou hábito, já se tornou automático, é mecânico. O mundo está em transição. Estamos adentrando o mundo de regeneração. Para nós espíritas, isso já está de tal forma batido que também já não pensamos mais a respeito. Estamos sim adentrando o mundo de regeneração, mas ainda não adentramos. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. E nós estamos querendo, desejando o mundo regenerado. Nós estamos ansiosos para vivermos no mundo regenerado. Mas a pergunta é: o que é que cada um de nós está fazendo para que o mundo se regenere? Primeiro, por mim, eu preciso me regenerar, para então poder regenerar. Quando o Sueli nos diz, devemos começar agora a cultivar o amor em nós para reparti-lo. Precisamos ter este amor. Precisamos construir este amor, para então reparti-lo. Nós estamos falando do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo agora, quando também Allan Kardec intitula o capítulo todo: Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. A candeia precisa ser posta sobre o candeeiro. Mas para que eu seja candeia, para que eu me torne luz, para iluminar os outros, eu preciso de luz. Eu preciso da luz do Cristo espiritual na essência. E esta luz, ela precisa ser buscada. Enquanto estivermos aguardando o mundo se iluminar, o mundo se regenerar, para então eu me regenerar, nós continuaremos desta forma, patinando. Mas o tempo está passando. E o mundo, querendo ou não, fatalmente alcançará a regeneração. E se nós, porventura, não condissermos a realidade do mundo, é quando nós precisaremos, de repente, nos mudarmos temporariamente daqui e continuarmos como provas e expiações em outro lugar, porque a Terra estará regenerada. O investimento é em mim, eu estou falando de alto amor. Eu quero continuar aqui. Eu quero fazer parte do mundo regenerado. Eu quero morar na Terra. Eu quero ser candeia sobre o alqueire. Eu quero ser co-criador na obra do Criador. Mas para isso, eu preciso primeiro de iluminação. Cultivar o amor em mim. Construir o amor em mim. Primeiro, para depois repartir. Porque se eu não tiver o amor, como eu poderei dar? Se eu não cultivar a caridade para comigo, como poderei ser caridoso? Ao fazer, ao praticar a caridade, o que estará me movendo? Será que de repente, também por causa desses atavismos religiosos, muito isso foi praticado no passado, inclusive a venda de indulgências, então eu fazia um bem em troca de um lugarzinho bom no céu. E nós trazemos isso conosco. Nós ainda não nos libertamos desses atavismos. Portanto, será que de repente hoje, ao praticarmos a caridade beneficente, a caridade benevolente, nós não estamos sendo movidos por uma segunda intenção, querendo barganhar com Deus, com o plano espiritual, um lugarzinho melhor no céu?
fazendo alguma coisa no plano físico para que de repente no espiritual eu mereça um bom lugar. Este olhar cuidadoso, esta chamada de atenção é que a doutrina espírita insistentemente tem nos feito. Porque o tempo passando e nós estamos nos aproximando deste momento em que a Terra vai se regenerar. Então, eu preciso estar regenerado para que então prossiga aqui, continue vinculado a esta morada da casa do Pai. Caso contrário, eu terei que passar um tempo na outra. Então, o que eu quero por mim como auto-amor. Chico Xavier perguntou a Emmanuel, no Consolador, questão 351, como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Ao que respondeu Emmanuel: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Necessidade de oração e de vigilância. Isso é iniciativa, é arregaçar as mangas. E para isso precisamos ter tempo. E Deus nos deu os recursos para que tivéssemos tempo. Mas nós estamos fazendo. A advertência dos Espíritos para conosco. Para prestarmos um pouquinho mais de atenção. Para pensarmos como espíritos e não como homens. Estarmos atentos no nosso dia a dia, no nosso comportamento, como espíritos, pois que não pertencemos à esfera física. A nossa vida é espiritual. Nos preocuparmos, vivermos preocupados e investindo na verdadeira felicidade, na felicidade futura. Mas eu preciso ter fé. Essa precisa ser a minha certeza, a minha convicção. Para isso, eu preciso buscar. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que ter esta sede de conhecimento. Está lá, também com o Cristo. Quantas vezes já ouvimos? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para conhecermos a verdade, precisamos investir, precisamos buscar, precisamos ter esta iniciativa. É por nós, por algo amor. Esse amor, portanto, diz-nos Emmanuel, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Esta é a iniciativa. Este é o esforço próprio. Vivermos de tal forma, olhando o futuro. O que eu quero para mim amanhã? É um dos princípios básicos da doutrina espírita. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Jesus Cristo se utilizou do Antigo Testamento, das leis mosaicas, repetindo. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Portanto, o foco do nosso olhar, o que estamos semeando para nós colhermos amanhã. A qualidade das nossas sementes, como estamos cuidando dessas sementes, das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa conduta, dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras. Essas são as sementes que nós estamos todos os dias, em cada ação, nós estamos semeando. E com toda certeza a colheita será obrigatória. Para toda a ação, a reação. A cada um
segundo as suas obras. Portanto, passou da hora, Divaldo Franco nos fala isso, passou da hora de nós simplesmente termos a doutrina espírita nos livros. Ela precisa sair dos livros e fazer parte da nossa vida. Nós precisamos viver o Espiritismo. É a nossa crença? É o que faz sentido para nós? Foi o que nós escolhemos como sendo a nossa bússola orientadora? Então nós precisamos viver a doutrina espírita. Investir em nós mesmos. E então nos tornarmos candeias. E então auxiliarmos como co-criadores na obra do Criador. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente tesouro de si mesma. Se vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, se vivenciarmos a doutrina espírita, se nos esforçarmos um pouquinho mais neste conhecimento, na busca deste conhecimento de aprendizado e vivenciarmos, naturalmente nos transformamos. E ao nos transformarmos, estamos sendo luz. Naturalmente, diz aqui então Emmanuel, a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo. Mas isto é conhecimento. Diferentemente de conhecimento, é opinião. E é Haroldo Dutra Dias que nos fala que nós trocamos conhecimento por opinião. Porque hoje nós temos opinião em relação a tudo, mas dificilmente temos conhecimento em relação às coisas. Nada impede de emitirmos uma opinião, mas nós temos conhecimento ou passa a ser aquilo que no Espiritismo é chamado de achismos, de personalismo. Portanto, para conhecer, eu preciso de tempo dedicado a mim, a esta essência, a caridade essencial. Emmanuel, ainda agora em Paulo e Estevão, na segunda parte da obra, no capítulo 4, ele ainda não havia sido batizado como Paulo de Tarso, ele ainda falou aqui ainda como Saulo. Disse-nos: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Podemos fazer o que quisermos com a caridade beneficente, né? Ofertarmos um leito, enfim, atender a muitos doentes, ajudar na comida, na roupa, seja o que for. Mas sempre houve e haverá corpos enfermos cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Por isso praticamos a caridade beneficente. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Ao praticarmos a caridade para com os outros, não havendo uma segunda intenção, nós estamos participando da obra do Cristo, sem sombra de dúvidas. Mas, simplesmente o pão do corpo não vai resolver o problema da humanidade. Nós precisamos, juntamente com o pão do corpo, também ofertarmos o pão da alma. Mas para darmos o pão da alma, precisamos tê-lo. Se nós queremos ajudar alguém com recursos financeiros,
E o fazemos é porque temos condições. O pão da alma é a mesma coisa. Nós precisamos de recursos espirituais. Nós precisamos de conhecimento espiritual. E assim como trabalhamos para adquirir o recurso financeiro para praticar a caridade beneficente, precisamos trabalhar para adquirir o conhecimento da verdade que liberta, para ofertarmos o pão da alma. A lei do trabalho está no Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz esta analogia de mundo espiritual e físico, porque para tudo precisamos trabalhar. Ação, iniciativa, esforço próprio. Investirmos na iluminação do Espírito. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo de fato, não fosse apenas mecânico, não fosse apenas os lábios se mexendo e o coração não participando. Se trouxéssemos, porque o tempo do verbo aqui que Saulo de Tarso se utiliza é se o homem trouxesse, e nós estamos 2000 anos depois utilizando este verbo no mesmo tempo do passado. Se trouxéssemos o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. O mundo não estaria vivendo o caos que está vivendo, porque afinal de contas o que aconteceu foi justamente isso. Sempre o investimento foi no plano físico e esquecemos, todos nós, enquanto humanidade, esquecemos em investir no Espírito. Conclusão, deu no que deu. Nós estamos vivendo este período de aflição, de ansiedade, de angústia, de medos, consequência das nossas ações. Nós, enquanto humanidade, semeamos e hoje colhemos. Nós, enquanto humanidade, ação no passado, hoje a reação. Até quando? A pergunta é essa. Porque nós já estivemos lá atrás, 1500 anos antes do Cristo, com os 10 mandamentos, as leis mosaicas, os 10 mandamentos. Seguimos. Se tivéssemos seguido os 10 mandamentos, com toda certeza, hoje já não estaríamos mais neste caos. 1500 anos depois vem o Cristo, nos traz o Evangelho. Não mais pela espada, agora é o amor. 2000 anos o Evangelho está conosco. E nós? E a humanidade onde está? Qual é o nosso estágio de evolução? Chegou o Consolador no século XIX. E agora? Estamos nos utilizando dos ensinamentos dos Espíritos superiores para nos transformarmos e transformarmos a humanidade, a Terra, colaborarmos na transformação. Repetindo, talvez estejamos esperando o outro se transformar e nós estamos de braços cruzados para que quando ele se transforme, eu me transforme. Quando Humberto de Campos dita Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, da mesma forma, assim que tomamos conhecimento da obra, desejamos a pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo. Mas de novo a pergunta, o que eu estou fazendo para que o Brasil se transforme no coração do mundo e na pátria do Evangelho? A minha pátria. Não esperar que ele se transforme. Eu me transformo e transformo. Esse é o objetivo. E agora chegamos então com Emmanuel em Vinha de Luz, no capítulo 110, Caridade Essencial. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, ou seja, ajuda intelectual, está colaborando na edificação do reino divino
em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamada. Pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, independente de religião. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis, desde que o que esteja nos movendo seja sincero a disposição, a vontade de servir como Cristo, não pelos atavismos religiosos, desejando um lugarzinho melhor no céu, querendo pôr um tijolinho a mais na nossa obra do mundo espiritual. É um desejo sincero de servir como Cristo. E para isso nós temos que ter conhecimento, não opinião. Nós precisamos ter uma convicção, uma certeza da nossa fé. Em todos os lugares serão sempre sublimes as luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Porém, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. O que Emmanuel nos diz aqui é de continuarmos, sim, a caridade beneficente, a caridade benevolente. Porém, vamos lá, olhar um pouquinho mais para dentro de nós. O que está nos movendo, o que estamos buscando? Isso é a pergunta do Cristo no primeiro Evangelho de João, 1, versículo 38. Que ele olha para dois novos seguidores, vira-se para eles e pergunta: que buscais? Então, o que nós estamos buscando como seguidores do Cristo? Como cristãos espíritas que somos? Cada ação nossa, cada ato praticado de benevolência, de beneficência, o que está nos movendo? O que está por trás da nossa ação? É a primeira pergunta. Só faremos esta pergunta se nós estivermos construindo a essencial. Se isso começar a despertar em nós a essência espiritual. Refletindo como espíritos o que está nos movendo, nós já estamos nos iluminando. E ao nos iluminarmos, então vamos lá nos tornar candeias para ofertarmos também, além das coisas materiais, o pão do Espírito. Porque somente o pão do Espírito, o pão da alma, é que vai transformar a humanidade. É que vai transformar o planeta de provas e expiações em mundo de regeneração. É o pão da alma, é o Evangelho, é Deus, é a essência espiritual. Este olhar para nós, espíritas cristãos. A caridade essencial trata-se de pensarmos, falarmos e agirmos. Pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente no Cristo, para que Ele viva em nós. Sem a caridade essencial, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, grandes obras externas, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, elogios, bajulações, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos
nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigo de luz. Portanto, é só olharmos em torno, ao nosso redor, fazermos uma retrospectiva da nossa vida. Cada vez que passamos por um momento turbulento, tínhamos a fé, a certeza de que tudo aquilo era para o nosso bem, que absolutamente nada acontece se não for para o nosso bem, que Deus é o Pai de amor e bondade e sabe exatamente o que precisamos para sermos felizes. Por consequência, entendemos que o mal que nos chega é o bem que precisamos para o nosso despertamento, para a nossa purificação, para a nossa libertação, para a nossa ascensão espiritual. Entendemos que o mal que nos chega é o remédio amargo que precisamos para desfrutarmos da saúde espiritual. O olhar para que, nesses momentos em que a nossa fé ela for exigida, como fomos, como interpretamos, como pensamos nesses momentos de revés, de vicissitudes, e como pensamos hoje, com esta certeza de que precisamos investir em luz para que tenhamos luz no momento em que uma noite escura se fizer na nossa vida. Estarmos iluminados, estarmos convictos, estarmos com a fé, com esta certeza. Para concluirmos, vamos ao Espírito Camilo, em Correnteza de Luz. No capítulo 31 ele nos diz que nós, mesmo estando ajustados aos trabalhos nobilitantes de respeitáveis estabelecimentos de fé, estamos trabalhando em respeitáveis estabelecimentos de fé. Muitos irmãos, estamos falando do Camilo, se mantêm um tanto bloqueados para o aprendizado. É o nosso caso? Nos mantemos um tanto bloqueados neste investimento para a essência espiritual, conhecermos e não termos opinião, investirmos, buscarmos, como se fugissem de ampliar conhecimentos. Diversos afirmam sentir-se muito bem no labor assistencial, a caridade beneficente e a benevolente. Todavia, não operam a caridade em favor de si mesmos, curtindo declarado desinteresse pelo aprendizado. Nós também trazemos do nosso passado desta existência o estudo para nós, para aqueles que, assim como eu, que é um pouco menos de cabelo, cabelos um pouco menos pretos. Como era a nossa época de escola, o nosso aprendizado? Tínhamos que estudar para as provas bimestrais. De novo, nós podemos nos utilizar do recurso lá de pegar o ônibus para ir pagar a conta de luz. Nós também, para fazermos os trabalhos de escola, nós tínhamos que pegar o ônibus, descer lá na Rua Barbosa e ir lá na biblioteca pública para tirar cópia e depois transcrevermos tudo aquilo na folha de papel almaço, colarmos na cartolina, recortarmos revistas para ilustrarmos alguma coisa que estava escrita. Muito bem. Como hoje nós estudamos? E a doutrina espírita? Como nós estudamos? Vejam quantos recursos, quantos benefícios, quantos mimos da espiritualidade superior para conosco, para que nos interessemos no estudo, para que busquemos o estudo, para que, vindo ao centro espírita,
sejamos auxiliados por aqueles que estudam para nos auxiliar. Mas precisa desta ação. Eu preciso ter esta convicção. O estudo da doutrina espírita precisa ser prazerosa. É esse investimento. No passado, então, puxa vida, éramos obrigados a estudar. O Espiritismo é só espontâneo. E aí, então, é quando nós deixamos um pouco ou muito a desejar. Já estamos estudando? Podemos fazer um pouquinho mais. Conhecer o Evangelho? Podemos conhecer um pouquinho mais. Tudo isso é luz para a nossa vida. Não tenhamos dúvidas que esses recursos, uma vez adquiridos, nunca mais os perderemos. E nos momentos em que se fizerem necessários, saberemos onde os arquivamos e como acessá-los. E eles serão um amparo para nós. Mais uma vez repetimos, precisamos buscar. Isso precisa ser para nós a convicção, uma certeza. E então encerramos com Platão, 428 anos antes de Cristo. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. Facilmente perdoamos uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo mantenha iluminado em nossas lembranças esses ensinamentos e que doravante façam parte das nossas vidas. E assim.